Bem-vindo ao canal do professor Paulo Ricardo Soares. Gostaria de falar com você sobre um tema que surgiu no século passado, no seio da Igreja Romana, conhecido como Teologia da Libertação. Muitas pessoas que não são voltadas para os estudos da teologia, que não são dentro dessa área, que mesmo sendo da áreas humanas, mas não sendo da teologia, não entende muito. Eu acredito que, pelo menos quem é formado em alguma área humana, como história, geografia, filosofia, sociologia, antropologia, etc, 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 da área humana, tem que, pelo menos, saber. Né? Mas acredito que o que mais está inserido nessa temática de conhecer a sua raiz, obviamente, é os teólogos. Né? E como eu sou da teologia também, eu resolvi falar sobre a teologia da libertação que eu vim a conhecer quando eu tinha meus 19 anos, quando eu morei na República, de uma paróquia Santo Inácio, e com extensão na paróquia São Jorge. Ali eu morei com vários jovens, me preparando para a faculdade, recém saído do segundo grau, fui morar com um padre. Não vou citar o nome do padre, né, mas foi um homem, particularmente para mim, foi naquele momento importante. Mas o que eu não gostava, que eu comecei a entender, ainda não sabia o que eu sei hoje, óbvio, né, devido à minha formação acadêmica, em história, enfim, né, teologia, estudos sociais, e a minha especialização e meus cursos de extensão, eu, obviamente, conheço muito bem. Eu só sei dizer com certeza absoluta que a teologia da libertação foi o maior câncer que a Igreja Católica Apostólica Romana teve dentro das dioceses, dentro do Vaticano, especialmente nascido no Peru com o Gustavo Gutierrez, que foi o pai, tanto que ele é considerado o pai da teologia da libertação, e ela foi se espalhando pelo continente latino-americano. Contra o capitalismo, a favor da esquerda marxista, tanto que os escritos da teologia da libertação, por vários autores, o Leonardo Boff, da linha, escreveu vários livros com teorias marxistas inserido na sua literatura. Um dos livros dele, que eu li 2 vezes, Igreja, Carisma e Poder, o que ele fala ali é de arrepiar e nada mais é do que comunismo puro. Não tinha nada de opção preferencial pelos pobres. É aquela falácia dos comunistas que vêm dizendo para ajudar os pobres e são completamente doentes, psicopatas. Pessoas que usam o pobre no intuito de querer mostrar que estão lutando pelo pobre, mas é tudo falácia. A teologia da libertação ia contra os princípios sobre o cristianismo, botando o Jesus Cristo como revolucionário, um Jesus Cristo como se fosse um sandinista, tanto que o governo da Nicarágua, do Daniel Ortega, de origem sandinista, está matando padres, pastores, especialmente aqueles padres pastores que não são adeptos da teologia da libertação. Os que são adeptos, esses são protegidos, como Leonardo Boff, aqui no Brasil. Lembro do Dom Paulo Evaristo, arcebispo de São Paulo. Não tão profundamente como Leonardo Boff, mas também era simpatizante. Aqui no Vale dos Sinos, na diocese de Novo Hamburgo, em 1984, 85, ali tinha o bispo Dom Sinésio Bon, depois foi substituído por um padre conservador, que graças a Deus melhorou muito a diocese, o Dom Boaventura Kloppenburg. Mas enquanto estava sob a jurisdição do bispo Dom Sinésio Bon, era um horror esses esquerdistas, padres esquerdistas infiltrados dentro da igreja e trabalhando para candidatos de esquerda, tanto que elegeram um vereador aqui em São Leopoldo e prefeito que ficou 4 gestões e não fez nada. E é condenado por corrupção. Então, que foi até impedido de ser candidato a deputado federal.
Estes políticos que usaram muitos padres que estavam na ativa da teologia de libertação largaram as suas batinas para pegarem CCs em prefeituras, onde tem governo petista. Só interesse. Vocação religiosa, zero. Temos mais aqui. Temos o que se diz, o Frei Beto, o Frei dominicano, mas civil, não no sentido clérigo. Tem até um livro aqui naquela estante ali do Fidel e a Religião, de Frei Beto, mostrando o governo de Cuba como se fosse a maravilha do mundo, e hoje está aí Cuba colapsando, já colapsada, que acusa sempre os Estados Unidos como responsável da sua pobreza, mas engraçado, está aceitando ajuda humanitária, porque é o único que está ajudando ali, né? Não digo único no sentido, né, mas é o que está ajudando muito mesmo para o pessoal não passar fome. Logo, logo, o Raul Castro será preso. 95 anos não interessa, vai ser preso, vai ser companhia lá para o Maduro. A teologia da libertação foi um câncer dentro da igreja que foi extirpado pelo Papa Bento XVI, que na época não era Papa, era o chefe da Congregação da Doutrina da Fé. Ele condenou Leonardo Boff a 1 ano de silêncio, retirou das estantes todos os livros, inclusive, principalmente o Igreja, Carisma e Poder. E aí ele ia ser excomungado, mas daí o próprio Leonardo Boff saiu, se exonerou, saiu da igreja e hoje é casado com uma ex-freira. Fez uma imitação do padre agostiniano Martim Lutero, que também saiu da igreja, no caso, né? E casou com uma ex-freira. Coincidência não. É a questão que ele quer a mulher, né? Mas ainda bem. Aí não tem nada de errado. Nada de errado. Mas eles são, a teologia de libertação é a favor do movimento sem terra. Tem muitos terroristas e vagabundos infiltrados. A favor de destruir a família, contra a propriedade privada, contra a família tradicional, contra a família católica fervorosa. Nunca foi saudável este câncer dentro da igreja romana, que, graças a Deus, patrocinada pelo Foro de São Paulo, a teologia da libertação ainda tem adeptos, e elas atingiram as igrejas mais históricas, a anglicana, provavelmente a metodista, mas eu não dou a certeza porque, mas as históricas, as neopentecostais, pentecostais, nada, zero, não tem nada com a teologia de libertação. Aí por questão de alienação também por outro sentido. Mas a igreja históricas tiveram essas figuras, até porque é a grande maioria, e as outras igrejas já trabalham com contra o aborto, cuja teologia de libertação é a favor do aborto, é a favor de tudo aquilo que não presta, que vem, obviamente, do marxismo. Quem leu Karl Marx sabe muito bem o que eu estou falando. Destruir as instituições para começar a dominar, se filtrando dentro dos colégios. Não esqueçamos do Vigiar e Punir, de Michel Foucault. Eles se infiltram dentro das igrejas. Só não conseguiram nas igrejas pentecostais e neopentecostais, porque eles realmente até tentam, mas não conseguem, já é mais difícil. Eu conheci pessoalmente padres, ex-padres, que estão aí de CCs. Aqui em São Leopoldo tinha padres que largou a batida para ficar de CC. E tem padres, lembrando aí, que me acompanha desde aquela época. Hoje tem um aí de 68 anos, um pouco mais, 4 anos mais velho que eu. Conheço muito bem, que eu acompanho todo o trabalho dele. Puramente padre esquerdista. A igreja anglicana, de 10 reverendos, 8 para 9. O tempo que eu participei da igreja anglicana era mais saudável. O último bispo conservador da igreja episcopal anglicana do Brasil foi Dom Arthur Kratz, que não admitia casamento do mesmo sexo. Hoje estão aceitando. Não é preconceito, mas tem hoje reverendo casado com o seu cônjuge, o seu marido.
porque essas igrejas querem se dizerem progressistas, mas estão distorcendo a palavra de Deus. O currículo do Gutierrez, só para vocês terem uma ideia, o cara era filósofo, teólogo, psicólogo, com doutorado, PhD, pós-doutorado, letras, também letras, e mais de 80 doutor honoris causa. Também estudou em Lyon, na França. Era um homem super intelectual, mas aí que tá, existem os intelectuais e as massas sendo, né, primeiro os intelectuais, escreve e depois passa para SEBs. Este movimento que nasceu na década de 80, principalmente, como eu falei, do Gutierrez, foi uma dor de cabeça. Agradecemos ao Joseph Ratzinger, que na época, antes de Papa, que ele era o secretário, como eu disse, o Papa era o João Paulo II, o saudoso Santo Padre João Paulo II, veementemente contra a teologia de libertação. Ok? Não tem nada de cristianismo ali. Puramente marxismo. Abraço.